Oiê! Mais uma semana e já estamos na metade do segundo trimestre dos estudos da EBD, em que estamos abordando o tema Os Reis e os Profetas de Israel. Até então, cada lição está sendo evidenciada as atitudes, os comportamentos de cada rei de Judá e de Israel. Mas hoje, na lição 8, nós vamos ver o papel importante dos profetas. Mesmo antes de ter os reinados dos reis que Deus escolheu, como justamente em cada reinado. E o texto base para a lição 8 é 1 Reis, capítulo 1, versículo 17. Ela respondeu: Meu Senhor, tu mesmo juraste a esta tua serva, pelo Senhor o teu Deus, seu filho Salomão o sucederá como rei e se assentará no meu trono. E o tema da lição é Assim diz o Senhor, fazendo uma menção que os profetas, que são realmente de Deus, vai falar o que Deus está dizendo, está informando. Ele não vai falar de si mesmo. E hoje eu estou fazendo um resumo da introdução e do primeiro ponto. Vamos lá na introdução. No Antigo Testamento, o ministério profético surgiu a partir de Moisés, que falava da parte do Senhor. Em Números, capítulo 11, 25, diz assim: O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Esse ministério também teve um grande destaque no tempo de Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 20, fala: Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Mas foi no período da monarquia em Israel que o ministério profético se desenvolveu com grande intensidade. Vamos aqui logo nesse começo evidenciar alguns detalhes importantes. Vamos lembrar que naquela época o Espírito Santo de Deus ainda não tinha vindo sobre as pessoas. Ele só veio após a vinda, a morte, a ressurreição e Jesus voltou aos céus. Então, teve a descida do Espírito Santo. Hoje nós não precisamos dos profetas como no Velho Testamento, porque nós temos hoje o Espírito Santo de Deus. Quando nós já somos de Deus, procuramos a sua presença, a sua orientação, o Espírito Santo de Deus já ministra no nosso coração e na nossa mente para fazermos aquilo que é do agrado de Deus. Eu não preciso de recado de ninguém. Eu posso ter até um aconselhamento, mas não há mais essa necessidade de alguém vir e falar o que é para ser feito. Tudo o que precisamos saber já está escrito na palavra de Deus. E o Espírito Santo está ao nosso alcance. Ele já está ao nosso alcance desde o momento em que nós recebemos Jesus como único e suficiente Salvador. Como o apóstolo Paulo diz, se é que já o recebeste, então estou fazendo aqui um adendo, que se eu e você já recebemos Jesus como Senhor,
o Espírito Santo já habita em mim. E eu não preciso de uma outra pessoa para falar exatamente o que é e o que não é para ser feito. O significado mais comum para designar a pessoa e o ofício do profeta seria aquele que fala em nome de Deus e que interpreta de forma inequívoca a sua vontade para o ser humano. O profeta é tanto aquele que proclama a mensagem da parte de Deus, quanto aquele que prediz os acontecimentos decorrentes da desobediência em relação a essa mensagem. Vamos ver que muitas pessoas vão atrás de profecias para eles predizerem os acontecimentos. Só que não vão atrás de saber os acontecimentos que vão ser decorrentes da desobediência. Nós vemos hoje em dia as pessoas indo atrás de profetas para predizer os acontecimentos e acontecimentos que nos alegram, que nos dá esperança, que enche o nosso coração, né? Mas essa não é a função do profeta. E tudo que nós precisamos saber, eu repito, já está escrito. E aquilo que não está escrito explicitamente para alguns assuntos específicos, o Espírito Santo vai falar conosco quando nós procuramos de todo o coração, com inteireza de coração. Então, desse modo, nesta lição, refletiremos sobre esse ministério imprescindível nos tempos sombrios do reino dividido. O teor da sua mensagem e as relações dos profetas com os reis de Israel e Judá. Para aquele tempo precisava, era como ele coloca aqui, imprescindível. Não tinha como eles serem orientados se não tivesse alguém que fosse porta-voz. Hoje, todos nós devemos ser porta-voz da palavra de Deus, porque, repito, mais uma vez, tudo que nós precisamos saber para tomarmos as decisões, para termos como um limiar de vida, né? Nós termos um orientador de vida, é a palavra de Deus e o próprio Espírito Santo de Deus. Então, hoje, nós é que somos os profetas. Bem, vamos lá no primeiro ponto. Assim diz o Senhor, que é o tema do estudo todo, né? E eu tive aqui o cuidado de colocar as referências bíblicas do lado de cada nome de profeta, tem uma referência bíblica. E eu ressaltei aqui para evidenciar a importância de, ao lermos o estudo, quando tiver uma referência bíblica, nós precisamos, para aprender mais e realmente verificar se o que o autor da lição está falando está de acordo com a palavra de Deus, nós não podemos deixar de ler a palavra. Afinal de contas, é estudo bíblico, é escola de estudo bíblico. Então, nós não devemos somente ler o conteúdo da revista em si. A Bíblia é o parâmetro de estudo e não a revista. A revista vem para nos auxiliar, compreender o que os textos bíblicos vêm falando. Então, eu coloquei aqui do lado de cada nome de profeta citado nesse estudo, coloquei aqui as referências bíblicas. Aliás, o conteúdo de cada referência bíblica. Grande parte dos profetas, escritores do Antigo Testamento, foram contemporâneos do período da monarquia em Israel.
Não obstante, iremos aqui mencionar alguns profetas que são mencionados nos livros dos Reis e das Crônicas, como, por exemplo, Aías, ou Aias, 1 Reis, capítulo 11, versículo 29. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. Então aqui ele mostra de onde ele viu a referência, e se você quiser, você pode ler o texto inteiro para saber o que foi que Aías fez, falou e qual foi a reação do rei ao receber a profecia. Tem o outro, Semaías, 1 Reis, capítulo 12, versículo 22. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Para ele ser chamado homem de Deus, o comportamento dele era diferenciado. Essa é a conclusão que nós tiramos. Tem um profeta anônimo de Judá, 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 e 2. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui. Os ossos humanos serão queimados sobre você. Veja bem que sempre vai falando assim, por ordem do Senhor, assim diz o Senhor. Ele não está falando, você está fazendo isso de errado. Não, o Senhor disse dessa forma. Um velho profeta, 1 Reis, capítulo 13, versículo 11. Ora, havia um certo profeta, já idoso, morando em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. Mais uma vez, um certo profeta, ele não diz aqui o nome do profeta, mas ele conta o contexto em que um profeta foi citado na história do reino de Judá e do reino de Israel. Azarias, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede. Evidencia aqui que Azarias não tinha antes o hábito de ser profeta, mas tem aqui a referência que o Espírito de Deus veio sobre essa pessoa de nome Azarias. E fala aqui a descendência dele. Tem Anani, 2 Crônicas 16, 7. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Note bem que aqui na palavra vidente, eu risquei e coloquei entre parênteses a palavra profeta. Lembra que nós falamos em uma aula que a tradução da Bíblia para a língua portuguesa, ela sofre algumas perdas porque ela não é diretamente traduzida da língua original.
ela vai para um outro idioma, e alguém que não, de repente não está muito ligado na palavra de Deus, que vai e coloca a tradução, e ele pensa que a palavra daquela em outro idioma é mais próxima à palavra vidente, ele coloca como vidente, mas nós vamos lembrar que Deus abomina o vidente, o clarevidente, aquele que adivinha o futuro. Esses não farão parte do reino dos céus. Então, não poderia ser um homem de Deus vidente para falar aquilo que Deus estava mandando falar para algum rei. Então, eu fiz questão de evidenciar isso aqui. A palavra evidente não cabe no texto de quando estamos falando aqui de profetas, tá? Jeú, 1 Reis, capítulo 16, versículo 1. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Anani. Então, mais uma vez, a palavra do Senhor veio a Jeú para falar contra Baasa, alguém que estava fazendo algo de errado. Jaaziel, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Então, vemos aqui, o Espírito do Senhor veio a Jaaziel e mostra toda a genealogia dele, né? Bisneto, trineto, ele era levita, ele era descendente de Asaf. Asaf foi um que compôs vários salmos que nós lemos hoje. Ele foi líder dos levitas para cantar louvores ao Senhor. Então, sempre nós estamos vendo aqui, veio a palavra do Senhor, veio o Espírito do Senhor. Eliezer, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 37. Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não puderam sair para negociar. Outra coisa que a gente pode notar aqui, que geralmente quando a palavra de Deus vem, o profeta vai e entrega uma coisa que é consequência de um erro. O profeta não fala palavras doces, palavras agradáveis. Ele fala repreensão. Zacarias, 2 Crônicas, capítulo 24, versículos 20 ao 22. Então, o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que Deus diz. Porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele e, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte, no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou o seu filho. Este, ao morrer, exclamou: veja isto o Senhor e faça justiça. Então, mais uma vez, o profeta entregando uma palavra desagradável por conta da desobediência. Continuando, um certo homem de Deus, 2 Crônicas 25, 7. Entretanto, o homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei,
essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel. Não está com ninguém do povo de Efraim. Um profeta, 2 Crônicas 25:15. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta que disse ao rei: Por que você consulta os deuses desse povo, os quais nem o povo deles puderam salvar de suas mãos? Vemos aqui 2 profetas que não têm seu nome citado. E além, é claro, o profeta Elias, 1 Reis 17:1. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E o profeta Eliseu, 2 Reis, capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas. Ele disse: Põe a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Então nós vemos aqui uma lista de profetas que estavam a serviço de Deus, e esses profetas que são citados nos livros de Reis e de Crônicas. Ora, essa longa lista de profetas que viveram e profetizaram nesse período mostra que o povo de Deus não ficou sem os mensageiros que falavam da parte do Senhor. Assim, a prontidão, a vigilância e a fidelidade ao Senhor atestaram que aqueles homens eram diferentes dos demais. Eles foram reconhecidos como pessoas às quais se podiam confiar, como alguém que fala em nome do Senhor. Vamos fazer uma pequena pausa aqui nesse resumo e ver que a prontidão, a vigilância, a fidelidade ao Senhor deram crédito que eles falavam em nome do Senhor. Será que quando eu abro a minha boca hoje em dia para falar alguma coisa, as pessoas estão atestando, reconhecendo que eu falo em nome do Senhor? Ou o meu comportamento não está dando crédito ao que diz a palavra do Senhor? Hoje eu não tenho que dizer algo que ninguém tem acesso. Todos nós temos acesso à palavra de Deus. Então a minha vida tem que estar de acordo com a Bíblia. As pessoas estão sedentas de ver em cada um que é membro de uma igreja que eles estão vigilantes e são fiéis ao Senhor, para que aquilo que eles já sabem que é a palavra de Deus está de acordo com aquilo que nós vemos nas atitudes das pessoas. Então vamos prestar atenção para sermos realmente profetas de Deus, mas sendo identificados, que nós não apregoemos: eu sou de Deus, eu falo em nome do Senhor. Que as pessoas vejam, mesmo que eu não fale que eu pertenço ao Senhor, que eu pertenço a uma igreja, que eles vejam no meu comportamento, nas minhas palavras, que eu sou de Deus, que eu sou uma profetisa ou um profeta da parte do Senhor. Por conseguinte, outra observação aqui diz respeito ao fato de que algumas dessas menções aconteceram a partir de situações inesperadas. Analogamente, muitas vezes, coisas semelhantes acontecem conosco. Somos instigados a falar
sobre e em nome do Senhor em lugares inesperados, como por exemplo, no nosso local de trabalho, nossa classe na escola, no ponto de ônibus, com um amigo, mas a prontidão, a vigilância e a fidelidade ao Senhor devem sempre estar presentes em nossa vida para sermos usados por Ele. Precisamos continuar falando como os profetas. E eles falavam, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Nós precisamos falar, a Bíblia diz assim diz a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer profundamente. Mesmo que eu não saiba falar no momento necessário, exatamente o que está escrito e a referência bíblica, mas o conceito, a orientação vinda da parte de Deus precisa estar presente na nossa mente, no nosso coração, para continuarmos o trabalho que Deus tem colocado em nossas mãos, que é de testemunhar. O pregar o evangelho a toda criatura é com a nossa vida, com a nossa vivência, com o nosso testemunho, com a nossa maneira de falar, de agir e nossas escolhas. Que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para nós entendermos como nós podemos aprender mais e principalmente colocar em prática aquilo que nós já aprendemos.